Números capítulo 7, nós vamos ver aqui as ofertas dos chefes na dedicação do altar. O que nós vamos encontrar muito basicamente aqui neste capítulo? Então, acaba-se de levantar o tabernáculo, que foi ungido, foi consagrado e tudo mais. E aí, então, os chefes de Israel, aqueles que eram as cabeças nas casas dos seus pais, os que foram chefes das tribos, aqueles que haviam presidido inclusive o censo, começaram a oferecer. E claro, o detalhe aqui do livro de Números é que você vai ver numericamente pesos, medidas e quantidades que estes homens ofertaram. Então, vou te dar um exemplo aqui, você vai pegar o exemplo do versículo 12. No primeiro dia em que apresentaram as ofertas, foi Nasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. Aqui no versículo 13 começa assim, olha. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Isso é um exemplo. Você vai ver então, até o fim do capítulo 7, este nível de detalhe sobre o que cada um fez e o que cada um ofertou. E isso, obviamente, se você for atrás e começar a fazer contas, você vai ver que eram coisas extremamente valiosas. E aqui cabe uma observação. Ainda bem que a Bíblia ela é muito bem organizada. Nesses capítulos que nós fizemos algumas reflexões, se nós tivéssemos começado, por exemplo, o livro de Números a partir desse capítulo, falando de quem fez o quê, talvez não ficasse claro o porquê que fulano deu tal coisa e porquê que ciclano deu tal coisa. Porque até então nós estamos vendo os ofícios dos levitas, os censos, etc. E está muito claro a organização das tribos, etc. E aqui, então, vem um resumo com riqueza de detalhes, o quanto as ofertas foram oferecidas, o quanto pesavam. Então, se você faz uma conta muito básica, eu tinha olhado faz um tempo, eu não vou me lembrar de cabeça, mas aqui, nesse caso desse exemplo que eu dei para vocês, olha, 1,5 kg de prata não é algo barato, né? Isso dentro de um prato, com o padrão do santuário, com a farinha da melhor, né, qualidade, o azeite, etc. Isso foi um dos exemplos que nós lemos. Aqui então no capítulo 7, do versículo 12 até o versículo 89, que é uma caminhada boa de leitura, você vai ter com muita clareza aquilo que os chefes fizeram e ofertaram após esse término de conclusão de levantar o tabernáculo. Muito bem, o que fica de lição para nós então? Primeiro, daqueles que eram chefes, não se tem uma terceirização de responsabilidades. É muito claro que os chefes são aqueles que presidiram o censo, que coordenavam, mas deles é exigido este nível de oferta. Não é como muitos fazem hoje, os ditos pastores modinhas, né? Eu não tenho nada contra pastores, mas os pilantras eu tenho contra, obviamente. Esses caras são aqueles que pedem tudo e não fazem nada. Aqui na Bíblia não. Aqui na Bíblia são os caras que fizeram muita coisa e também doaram muita coisa, porque este é o padrão que Deus requer de nós. Então aqui não há espaço para falsos moralismos, né? Aqui não há espaço para aquele tipo de pastor que suga as ovelhas o máximo que ele pode e ainda acha que está fazendo muito. Aqui é o contrário. E este, sim, é o princípio que nós temos que observar então. Quando você quer ver alguém que realmente é um homem de Deus, talvez a maior característica deste homem de Deus, dessa mulher de Deus, vai ser o quê? A não omissão. Estes homens não se omitiram nas suas ofertas, fizeram o melhor com muito custo e detalhe, né? Isso que eles estavam ofertando não era, eu vou pegar da minha tribo e dar. Isso aqui eram coisas deles, tá? Não era uma coisa, eu peguei o ouro de alguém e coloquei lá. Eram coisas desses chefes, a qual Deus deu responsabilidades para eles em todos os sentidos. A responsabilidade de cuidar do povo, de dar direção para este povo, de organizar as suas tribos, mas também se envolverem nas ofertas.